Tu não tinha esse sonho, assim, não era algo que tu olhava e tu... vou estar numa seleção em algum momento. Não teve essa ambição quando tu era criança? Nunca tive. Tanto é que todas as vezes que eu conto a minha história ela é totalmente diferente das outras atletas, né? Porque eu acho que se você conversar com 90% das meninas, se perguntar, elas vão dizer que desde criança elas sonham. E eu nunca sonhei, né? O futebol foi acontecendo. No início era uma brincadeira, depois foi ficando um pouquinho mais sério, aí eu vi que eu poderia concluir os meus estudos através do futebol. E a ideia era essa, simplesmente, vou jogar e eu posso estudar em colégios melhores e posteriormente uma faculdade. Então eu fui cumprindo esse propósito, né? Então no início o objetivo era esse, tipo, vou jogar, estudar e depois que eu estudar eu paro de jogar futebol. Então a ideia era essa, mas aconteceu totalmente ao contrário. Olha só que loucura, né? E nessa tua infância, além do futebol, quais são as tuas memórias, assim, lá da tua rua, da tua família? Nossa, eu sempre fui muito ativa, assim, apesar de ser... Eu não era uma criança bagunceira, arteira, mas eu sempre fui muito ativa, de brincar, de praticar esporte. Então, eu jogava futebol, jogava vôlei, jogava queimada. Na escola também, gostava bastante de fazer educação física. Então, se pudesse jogar tudo, eu jogava tudo. Então, foi uma infância bem prazerosa, bem gostosa. E eu também nunca fui muito de tá ali, querer sair. Eu sempre fui mais caseira, então a minha ideia sempre era, eu quero brincar. Eu saía de casa para brincar e também sempre levei muito a sério a questão de estudo, né? Então eu sempre fui muito regrada. Tu ia bem na escola, assim, eu era nerd. Era do tipo que senta na frente, que tira boas notas, então consegui conciliar bem, apesar de ser atleta, né? Porque normalmente, os atletas, eles são os bagunceiros da turma. Eu era equilibrada, assim, eu tirava boas notas, era boa aluna, mas também mandava bem em tudo quanto era esporte. E em que momento tu começou a ter um preparo pro futebol mesmo, sem ser só brincadeira, assim? Já na escola tinha isso? Tu jogava contra outros times? Como é que era? Tu tinha um time? Não, no colégio eu fazia mais por educação física, né? E era bem complicado na escola, porque antes os meninos jogavam futebol, as meninas jogavam vôlei. Sim. E eu queria jogar tudo. Então, no começo eles não queriam deixar, mas depois quando você começa a jogar ali, eles veem que você é boa, então aí era a briga pra quem me tinha no time. Então eu, depois com 13 anos, eu fazia catequese. E foi num sábado, eu tava indo pra catequese, minha catequese era todo sábado, foi no sábado eu tava indo, e aí eu vi umas meninas de uniforme entrando num ônibus. E até então, eu não sabia que meninas jogavam futebol. Porque era só eu, né? Na minha rua era só eu, no colégio era só eu. Então eu nunca tinha jogado com outras meninas. E aí, nesse sábado, eu tava indo pra catequese e eu vi um ônibus, as meninas de uniforme, eu fui perguntar o que era. E aí, uma senhora, que era a moça que organizava tudo, ela falou, é um time de futebol. Eu falei, não acredito. Eu falei, não, eu quero jogar. Sim. E aí, voltei pra igreja, né? Terminei, fui lá, fiz a minha aula do dia, fui pra casa e falei pra minha mãe que eu tinha descoberto que tinha um time de futebol feminino ali no bairro que eu queria jogar. E aí, a vizinha me levou depois. Só que na época eu tinha uns 13 anos, então eu praticamente não jogava, só treinava, né? Por causa da idade. As meninas eram mais velhas já. Elas eram bem mais velhas, era um time adulto. Então, pela idade, eu não poderia disputar nada. Então, só treinava. Só sofria, a parte boa eu não tinha. Mas já me sentia feliz por estar ali, saber meio de que mulheres. Outras meninas também jogavam. Então, aquilo ali foi uma descoberta pra mim.